Olá pessoal, é uma satisfação dar início ao nosso curso de Direito Constitucional. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Fonteles. Eu sou promotor de justiça no Ministério Público de Goiás e ex-promotor de justiça no Ministério Público de Rondônia, tá bom? Uma satisfação estar aqui com vocês e principiando o nosso curso de Direito Constitucional, uma provocação para quem está em casa. Para você que está em casa me assistindo, eu tenho uma provocação, uma reflexão a ser suscitada. Vejamos-la. Se pegasse fogo o Congresso Nacional, se fossem incendiadas todas as bibliotecas, todos os repositórios, os anais legislativos, os documentos histórico-legislativos do nosso país, e suponhamos ainda que os HDs, os backups, os sites, todos os repositórios da legislação brasileira fossem inutilizados. A pergunta que se lhes apresenta é: quem governaria o país na manhã seguinte? Essa é a primeira reflexão. Então, se todas as nossas leis ordinárias, complementares, medidas provisórias e a própria Constituição fossem para a lata do lixo, fossem incendiadas, quem governaria o país no dia seguinte? Essa reflexão foi suscitada na doutrina por Ferdinand Lassalle. Mas em vez de referir-se ao Brasil, Ferdinand Lassalle referiu-se à Prússia no século XIX. E é com isso que ele inaugura o livro dele. É dessa maneira que ele ensina você, por meio da lupa sociológica, a compreender o que é uma Constituição. E Ferdinand Lassalle, na época, disse, numa conferência para trabalhadores na Prússia, intelectuais, se tudo pegasse fogo na Prússia, quem governaria no dia seguinte? Responde Ferdinand Lassalle: quem detiver os canhões. Talvez fosse o rei, talvez fosse a classe dominante, mas quem tivesse os canhões governaria a Prússia. Essa é a maneira de você enxergar uma Constituição do ponto de vista sociológico. Portanto, inaugurando o ponto 1 da nossa aula, sem perder tempo aqui, em teoria da Constituição, o que é a concepção sociológica? É aquela por força da qual uma Constituição só é real quando espelha os fatores reais de poder. Anote isso no seu caderno. Tá bom? Constituição real é a que espelha os fatores reais de poder. Quem efetivamente manda. Quem efetivamente comanda. Quem tem força para isso. Podemos assim dizer. Samuel, mas para Ferdinand Lassalle, o que era a Constituição jurídica? A Constituição jurídica, se espelha os fatores reais de poder, é uma Constituição longeva, duradoura, útil, realista. Mas se essa Constituição jurídica não espelha os fatores reais de poder, o que se tem, em boa verdade, é uma folha de papel. Você conseguiu anotar, você que está em casa? Para Ferdinand Lassalle, na concepção sociológica, e é bom você anotar esse nome, tá? Ferdinand Lassalle. A Constituição real é a que espelha os fatores reais de poder. E a Constituição que não espelha esses fatores reais de poder não passa de uma folha de papel. Tá bom? Pois bem. De maneira diametralmente oposta, refutando, contestando esse ponto de vista sociológico, nós temos a concepção normativa do alemão Konrad Hess, que já foi juiz da corte alemã. Konrad Hess, ele entende que essa visão do Ferdinand Lassalle é uma visão que menospreza o documento constitucional. É uma visão que vulgariza, é uma visão que apequena o documento constitucional. Porque, reflitam comigo, se eu desejo
que uma Constituição seja reconhecida como tal nessa autoridade, eu não vou dizer que a realidade se sobrepõe à Constituição, mas eu vou dizer que a Constituição deve se sobrepor à realidade. Em termos mais simples, a Constituição pode até ser influenciada pela realidade, como La Salle entendia, mas para Conrad Hess, a própria Constituição conforma a realidade, domestica a realidade. Não é papel da Constituição se curvar perante os fatores reais de poder. A Constituição pode ter força normativa e irradiar força normativa para domesticar, para transformar a realidade que lhe circunda. Então, no momento em que você entende que a Constituição é uma fonte de onde emana força normativa e que é capaz de domesticar a realidade ao seu derredor, você incorpora a visão de Conrad Hess. Concepção normativa, muito importante na prova de concurso, você saber que eles divergem. Você saber que Hess refuta La Salle, porque La Salle entendia que a Constituição era domesticada pela realidade. E Hess entende que a Constituição domesticava essa realidade. Mas puxa uma observação no teu caderno. Tem um porém. Para que a Constituição domestique a realidade, para que a sua força normativa seja efetivamente transformadora da sociedade, anote, é preciso que exista mais do que uma vontade meramente de poder, mas uma vontade de constituição. Conrad Hess chegava a falar em sentimento constitucional. É uma espécie de patriotismo constitucional. Você tem que ter reverência, você tem que ter respeito, você tem que ter um sentimento constitucional, você tem que ter uma vontade de constituição. É isso que você vai anotar. Tá bom? Isso me lembra uma conversa que eu tive com um colega norte-americano que mora, me parece que na Costa Rica, mas ele é americano. E certa feita eu perguntei a ele se ele se posicionava mais inclinado para os republicanos ou mais inclinado para os democratas. Porque nos Estados Unidos é uma coisa meio binária. Ou é direita ou é esquerda. E ele me disse, eu sou um patriótico constitucional. Há pessoas que têm isso, esse sentimento de Constituição, essa vontade de Constituição, essa reverência, quase como se fosse um documento sagrado. Pois bem, se tiver vontade de Constituição e não meramente vontade de poder, a Constituição ela vai irradiar uma força normativa conformadora da realidade. Ela não se subjuga pelos fatores reais de poder como queria ou descrevia Ferdinand Lassalle. Pois bem, concepção política. A concepção política ela foi narrada por Carl Schmitt. E aí você vai ter um cuidado na prova. Porque Carl Schmitt é um jurista que não desperta muita simpatia, em geral, dos examinadores. Porque há uma relação entre Carl Schmitt e o nazismo. Há uma relação. De modo que se você estiver em uma prova oral, cuidado com esse tipo de argumento. Se você estiver numa prova escrita, cuidado com esse tipo de argumento também. Tá bom? Carl Schmitt foi um constitucionalista que não despertou muita simpatia da comunidade jurídica. Mas numa prova de primeira fase não tem problema nenhum você associá-la ao Carl Schmitt. Carl Schmitt. E segundo essa lupa, segundo esse prisma, segundo esse ponto de vista, e aí Leonardo Boff dizia que todo ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, você é você e suas circunstâncias. Cada um aqui enxerga de uma maneira. Imagine uma mesa redonda. Cada qual tem um ponto de vista ou a vista de um ponto. Cada qual tem uma referência, tem uma pré-compreensão do que é a Constituição. O primeiro prefere entender do ponto de vista sociológico, o segundo normativo, e Carl Schmitt
politicamente. Como assim? Para Carl Schmitt, você vai anotar no seu caderno, a Constituição é a decisão política fundamental. Tá bom? Um povo toma uma decisão política fundamental de constituir um Estado, de fazer brotar um Estado. Pois bem, é importante você saber que essa concepção decisionista de Carl Schmitt também foi responsável pela distinção entre leis constitucionais e Constituição, propriamente dita. Tá bom? Carl Schmitt chegou a mencionar que havia uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. Por Constituição, entenda normas típicas de Constituição, normas materialmente constitucionais, ou seja, normas que versam sobre a organização do Estado, organização dos poderes, proclamação de direitos fundamentais. Essas são as chamadas normas componentes da Constituição. Agora, há leis constitucionais para Carl Schmitt. Leis que, a despeito de não tratarem de assuntos típicos de uma Constituição, mas que estão alojados nela formalmente. Essa distinção é muito importante e ela é exigida em prova de concurso. Tá bom? Pois bem, finalmente a concepção culturalista. A concepção culturalista, ela se pretende mista. Ela se pretende um pouco de todas as outras. Ela se pretende abordar a Constituição, ela pretende abordar a Constituição de uma maneira política, jurídica, de uma maneira cultural, sociológica. Eu não gosto muito desse tipo de concepção porque, se você quiser anotar, a Constituição é produto da cultura de um povo, mas também é influenciada, mas também conforme essa cultura. O raciocínio é uma via de mão dupla. Ela é influenciada pela cultura de um povo, é produto cultural de um povo, mas também é conformadora dessa cultura. E essa corrente, professor Teixeira, ela, década de 90, inclusive, na doutrina brasileira se mencionava mais essa concepção culturalista. Ela pretende juntar todas as anteriores, tá bom? Eu chamaria até de uma corrente mista, porque ela pretende ver a Constituição de uma maneira conglobada, tá? Não gosto, porque para mim a Constituição, não me interessa vê-la de maneira cultural, como um quadro, uma música, um poema, a Constituição. Absolutamente. Com licença. Ok. Pois bem, meus caros. Com isso, você já venceu praticamente o ponto 1 de qualquer edital de direito constitucional. Mas falta a gente ver a principal concepção, aquela que merece a nossa ênfase. A nossa ênfase recai, evidentemente, sobre a concepção jurídica, capitaneada pelo professor de Viena, capitaneada por Hans Kelsen. Para quem todo conteúdo pode ser direito, diz ele em sua teoria pura do direito. Todo conteúdo pode ser direito. Pois bem, Kelsen, de uma maneira muito simples, ele escalonou o ordenamento jurídico, de modo que você sabe melhor do que eu, que uma portaria ela tem que ter conformidade com a instrução normativa, que a seu turno deve compatibilidade a um decreto, que por sua vez tem que estar em observância a uma lei, que ao fim e ao cabo deve harmonia à Constituição Federal. É um raciocínio piramidal, lógico-dedutivo. A pergunta que se nos afigura é: e quem atribui fundamento de validade à Constituição Federal? Kelsen teve que enfrentar isso, Herbert Hart, na Inglaterra, teve que enfrentar isso, Alf Ross teve que enfrentar isso. De uma maneira geral, o que eu posso lhe dizer é: quase todos os positivistas tiveram que chegar em Adão e Eva. Quase todos os positivistas
se depararam com um beco sem saída, em que eles teriam que dizer, tudo bem, a Constituição é fundamento de validade de tudo, mas o que é que fundamenta a Constituição? O problema é que esse tipo de raciocínio, a meu ver inútil, ele faz você regressar ao infinito. Porque o que é que fundamenta a Constituição? Eu acho uma coisa meio de retardado você sair nessa cadeia infinita tentando descobrir o que é que fundamenta o quê, porque não vai ter fim nunca. E é isso que eles fazem. O Jacobs faz isso também, na teoria da imputação objetiva, ele chega... Na verdade, ele critica, ele diz, olha, se a gente regressar ao infinito, vamos chegar a Adão e Eva, nas causas, lá no direito penal. Pois bem, então Kelsen fez esse raciocínio. Por que é importante você que está em casa saber disso? Porque você vai anotar no seu caderno que há dois hemisférios de raciocínio para Kelsen. Você tem um plano do posto, que é o plano da Constituição Federal. Mas você tem um plano do pressuposto, que é o plano da norma hipotética fundamental. E é isso que cai em concurso. Então, repare bem. Repare bem. Quando eu desenho a pirâmide de Kelsen, e no topo, no vértice, eu coloco a Constituição, por exemplo, a Constituição de 88, aqui é a pirâmide do ordenamento. Bobbio dizia que a árvore está para a floresta como a norma está para o ordenamento. Então aqui é a pirâmide do ordenamento. Quem fundamenta de validade a Constituição? A norma hipotética fundamental. Que plano é esse? Resposta: plano do pressuposto, porque eu pressuponho. Ela não está posta. Portanto, aqui eu pressuponho. Plano do pressuposto. Ao passo que aqui é o plano do posto, do direito positivo. Lembrando-lhes, você não vai confundir esses dois hemisférios, porque o primeiro deles é chamado de Constituição lógico-jurídica e a segunda, Constituição jurídica positiva. Ou seja, plano lógico-jurídico ou Constituição em sentido lógico-jurídico e aqui Constituição em sentido jurídico positivo. Professor, eu não tenho familiaridade com essas expressões, meus caros. Eu sou seu professor, então me permita. Sempre que no direito você tem um conceito anterior ao ordenamento jurídico, você está no plano lógico-jurídico. Isso é filosofia do direito. Quando você aloja esse conceito na Constituição e a partir dela ele começa, você está no plano jurídico positivo. Em um dos trabalhos que eu escrevi, publiquei na revista do Ministério Público de Goiás, eu defendi porque isso é consabido, que o direito constitucional à vida, ele é um conceito lógico-jurídico. Você não precisa de Constituição para existir, para viver. A Constituição reconhece uma coisa que lhe é anterior. O conceito de vida, o significado de vida já existe. Não é a Constituição que inaugura esse significado. É um conceito lógico-jurídico. Tá bom? Então aqui, a norma hipotética fundamental para Kelsen é um conceito lógico-jurídico, anterior ao ordenamento. Já a Constituição propriamente dita é o conceito jurídico positivo. Isso cai bastante em prova, a incidência disso é muito alta. Tá? E finalmente, qual é o conteúdo da norma hipotética fundamental? Naquele livrinho do Michel Temer, ele se ocupa disso. Ele diz, olha, o conteúdo da norma hipotética fundamental é cumpra a Constituição. Anote isso, tá bom? Cumpra a Constituição. Essa pergunta foi feita pelo meu professor no mestrado em Direito Constitucional. Ele disse, qual é o conteúdo? Aí a sala ficou em silêncio, ficou aquela
Todo mundo perplexo. Aí eu falei, professor, cumpra a Constituição. Já dizia Michel Temer. Acabou a aula. Foi spoiler. Entenderam? Então, cumpra a Constituição é o significado da norma hipotética fundamental. Bom, sigamos. O ponto 1 de qualquer edital em direito constitucional foi verticalizado a contento. Você já sabe o que é uma Constituição. O que é que ela é? É uma lei fundamental, portanto, que atribui fundamento de validade. Ou seja, o que é isso? Dita a forma e o conteúdo de todas as demais espécies normativas do ordenamento. Para Hans Kelsen. Para Conrad Hess. Para Conrad Hess, é uma norma conformadora da realidade, desde que exista uma vontade de Constituição, porque dela emana uma força normativa. E para Ferdinand Lassalle? Para Ferdinand Lassalle, a verdadeira Constituição são os fatores reais de poder. Se a jurídica espelha esses fatores reais, ela é longeva, duradoura, realista. Se não espelha, ela é uma folha de papel. Para culturalista, é tudo junto, é um produto cultural da sociedade. Você já sabe o que ela é. Mas para que ela serve? Qual é a finalidade dela? Bom, você pode anotar no seu caderno que a finalidade de toda a Constituição é limitar juridicamente o poder político do Estado. Então anote isso, tá? A finalidade é limitar juridicamente o poder político do Estado. Já me permito avançar para o objeto. Se ela limita juridicamente o poder político do Estado, qual é o conteúdo dela? Todo edital de direito constitucional, ele começa assim. Conceito, objeto, conteúdo, origem. Isso se chama teoria da Constituição. Um dos assuntos mais onipresentes, podemos assim dizer, em provas de concurso. Qual é o objeto, então? Organizar o Estado, você pode anotar. Item B, organizar os poderes. Item C, proclamar direitos fundamentais. Uma Constituição, ela tem 3 finalidades básicas. Ela organiza o Estado, ela organiza os poderes, ela enuncia direitos fundamentais. Portanto, ela traça uma anatomia do Estado e um pouco de fisiologia dele. E ela cria um anteparo, um escudo protetivo que salvaguarda eu e você do arbítrio do poder público. É isso que uma Constituição faz. Um raio-x do Estado e um anteparo protetivo dos cidadãos perante esse mesmo Estado. Ela organiza o Estado, ela organiza os poderes e ela proclama direitos fundamentais. Samuel, e como é que uma Constituição limita juridicamente o poder do Estado? Meu caro, quando a Constituição organiza o Estado, ela diz assim, compete à União emitir moeda. Logo, o teu município não vai poder emitir Bitcoin, moeda virtual. Quando a Constituição diz, compete à União explorar serviço postal. Logo, o Estado onde tu vives não vai poder explorar serviço postal. Repare, todas as vezes que a Constituição defere a competência a um ente, implicitamente subtrai essa competência dos demais, porque a competência, que é faculdade juridicamente atribuída, é um muro, é um limite além do qual não se pode passar. É assim que ela limita o Estado, organizando o Estado. Quando ela diz compete ao município, implicitamente ela diz e não à União e aos Estados. Exceto, por exemplo, no artigo 23 e 24, competências comuns e concorrentes, respectivamente. Então, ela limita o Estado, organizando o Estado. Ela limita os poderes, organizando os poderes. E ela limita o Estado, proclamando direitos fundamentais. Eu me fiz compreender? Bom, origem. Origem das Constituições. Meus caros,
estudar a origem de uma Constituição, porque você já sabe o que ela é, para que ela serve e o que ela contém. Mas agora você vai querer saber de onde ela veio, de onde elas vêm. A origem de uma Constituição é o mesmo que dizer a origem do constitucionalismo. Anote isso. A história das constituições se confunde com a história do constitucionalismo. E, indo direto ao ponto, eu posso te dizer que no final do século XVIII, com as revoluções burguesas, nasceram as constituições escritas. Essas, no sentido que nós hoje concebemos. Constituição, no sentido que hoje a gente usa, nasceu no final do século XVIII com as revoluções burguesas. Antes disso, o Estado dizia l'état c'est moi, o Estado sou eu. Ou le roi ne peut mal faire, o rei não pode fazer mal. Antes das revoluções burguesas do final do século XVIII, você tinha um Estado despótico totalitário. Depois daqui, nasceu o Estado constitucional. Anote isso. Surgiram, portanto, as constituições escritas. Samuel, é isso que se chama constitucionalismo? É isso que se chama constitucionalismo. Anote no seu caderno. Um movimento jusfilosófico de surgimento mundial das constituições escritas. Tá bom? Mas a pergunta que se lhes apresenta é: e antes? O que é que havia antes disso? O que é que havia antes do constitucionalismo? Será que já não havia Constituição, por exemplo, na Idade Média? Ou entre os hebreus, ou gregos, ou romanos? Essa pergunta vai ser respondida no nosso próximo bloco. Até lá.